E aí, gente, o que está acontecendo com a pejotização? Que estamos vendo vários debates atuais no Brasil sobre a legalidade da pejotização. E aí, será que pode contratar PJ ou não pode contratar PJ? Na verdade, o que está acontecendo é que o Brasil criou um problema que ele mesmo precisa resolver. Isso porque a discussão atual está sendo sobre modelos de contratação que transcende a gestão de RH. Então, está expondo aí uma fratura, de fato, no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a gente não está discutindo se a pejotização é possível, mas quem que tem a última palavra sobre o seu limite é o STF, é a Justiça do Trabalho, é as empresas que tentam moldar o seu contrato. O que está acontecendo no Brasil com essa discussão massificada sobre as relações comerciais? E a gente não sabe mais se pode ter um contrato de prestação de serviço com uma pessoa que se titula PJ. Para quem não sabe, PJ é uma pessoa física que está ali representada por um CNPJ. Esse CNPJ celebra contratos de prestação de serviço, outros tipos de contratos comerciais com outras empresas, com outras instituições, e a gente tira aqui uma questão e um quesito daquela subordinação PJ-PF para PJ-PJ. E isso aconteceu muito no Brasil desde a reforma trabalhista de 2017. Por que, Kelly? Na reforma trabalhista de 2017, aconteceu a permissão da terceirização até da atividade fim de qualquer empresa. Por exemplo, qual que é a atividade fim de um hospital? Serviços voltados para a saúde. A atividade fim de um hospital pode se dar com a contratação de um motorista, com a contratação de um técnico de TI? Não. A atividade fim de um hospital, obviamente, é composta pela contratação de médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, e essas pessoas, mesmo que estavam ali com uma eventualidade nesse lugar, eles começaram a ser permitido que fossem contratados através de pessoa jurídica, desde que fosse dada ali uma autonomia para esses prestadores. Quando a gente tira esse quesito da possibilidade da contratação de uma pessoa com eventualidade que não tem subordinação, você traz a temática para os contratos empresariais. Então, deixa de ser um contrato de trabalho com subordinação excessiva e esse contrato passa a ser regulado pelo Código Civil, aqui com os contratos empresariais. Existiu, em 2019, após a reforma trabalhista, a Lei da Liberdade Econômica, que trouxe para o Estado como um todo, que trouxe para o nosso ordenamento jurídico a intervenção mínima do Estado. O que quer dizer isso, Kelly? Que pessoas jurídicas, empresários, pudessem deliberar e pactuar aquilo que eles considerassem que fosse mais benéfico para eles. E o Estado não deveria, na prática, intervir diretamente nas temáticas dessa contratação. Ou seja, a Lei da Liberdade Econômica trouxe alterações para o Código Civil para fazer prevalecer que os contratos empresariais tivessem mais liberdade. Aqui que está o problema que eu sempre falo com vocês. O que é que faz para que uma pessoa seja considerado um trabalhador, um empregado vinculado a uma empresa? De acordo com a CLT, que é a Consolidação da Lei Trabalhista do Brasil, esses 5 requisitos, se eles existirem de forma conjunta em uma relação de prestação de serviço, ela se transforma em uma relação de trabalho. Ou seja, se você tem alguém dentro da sua empresa que é uma pessoa física, tá ali com caráter de pessoalidade, ou seja, não pode se fazer substituir com a habitualidade, tá de segunda a sexta dentro da sua empresa, é uma pessoa física, não pode se fazer substituir. Existe o requisito da onerosidade é a contraprestação. Você me entrega aqui um trabalho, eu te entrego dinheiro, e com a subordinação também. O que é subordinação? Você vai fazer exatamente aquilo que eu te direciono, da forma que eu quero que seja feita, no tempo que eu preciso que seja feita. Ou seja, eu tenho controle total sobre você. Tenho 5 requisitos, temos aqui uma relação de trabalho. O que foi acontecendo na prática? As pessoas falavam, então a reforma trabalhista permitiu que eu contratasse aqui um PJ para a atividade principal da minha empresa, então eu vou tirar aqui o requisito da pessoa física, pedir para ele abrir um MEI para emitir uma nota fiscal para mim e ponto final. Eu troquei aqui, não vou precisar assinar a carteira, ele vai pagar ali o DAS dele como microempreendedor e a gente não tem mais aqui uma relação de trabalho. Será? Será que é assim tão simples mesmo que o Estado iria dar esse tiro no pé? De forma nenhuma. Não é a emissão de nota fiscal que transforma alguém em empresário. Às vezes, e muitas vezes, diversas pessoas foram direcionadas e induzidas a se formalizarem como microempreendedor ou como um empresário individual sem entender nada do mundo empresarial. Quiçá sabiam que tinham que emitir uma nota fiscal ou como que pagava uma contribuição todos os meses. E isso trouxe muita insegurança jurídica. Porque quando acontecia um acidente, quando a pessoa encerrava esse contrato de prestação de serviço, e ele sempre foi acostumado ali com o FGTS, com as verbas rescisórias, com todas as garantias que uma relação de trabalho oferecia, ele se via completamente abandonado e sem qualquer perspectiva financeira. Chegava na Justiça do Trabalho para falar, olha, me fizeram que abrir um CNPJ e aí eu trabalhava da mesma forma, de segunda a sexta lá, com subordinação, fazia o que ele queria, na hora que ele queria, e de fato eu tinha uma relação de trabalho, só não tinha carteira assinada. Quando chegava na Justiça do Trabalho, a Justiça identificava a prestação pessoal. Porque o que prevalece na Justiça do Trabalho é esse princípio aqui, gente, a primazia da realidade. Eu não tô nem aí que você pediu pro João abrir um MEI, ter um CNPJ. Pra mim vai importar se você tratava ele com subordinação, onerosidade, habitualidade e pessoalidade. E dito isso, chegava na presunção automática do vínculo empregatício. E o que acontecia na Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho falava, ei, você vai voltar de forma retroativa, assinar a carteira dele de quando ele começou a prestar o serviço pra você com todos esses requisitos e pagar todas as verbas rescisórias que ele faz jus. E aí que começou o caos total. Por quê? O que o STF, onde que o STF começou a colocar a mãozinha nessa história toda? Se há
reforma trabalhista de 2017 me informou para empresários, informou para empresas que era permitida a contratação de pessoas jurídicas até para atividade fim das empresas, por que quando o empresário chega na Justiça do Trabalho ele é condenado e tem que pagar multas altíssimas para pessoas que se apresentavam com esse CNPJ? O que está acontecendo? E aí que essa ADPF ela surgiu através de reiteradas reclamações constitucionais que empresas levavam esse questionamento para o STF e os ministros Gilmar Mendes, ministro Alexandre de Moraes, tem diversos relatórios e votos manifestando que, gente, é permitido sim contratar PJ, a terceirização ela é lícita para qualquer atividade, mas não pode existir fraude e tem que existir autonomia. Você tem que dar autonomia e independência para essas pessoas. O STF começou a se posicionar dessa forma e aí começou o caos, pelo amor de Deus. O que vai acontecer agora? A Justiça do Trabalho ia lá e condenava aquela empresa a reconhecer o vínculo empregatício, tá? O STF ia e cassava a decisão da Justiça do Trabalho que reconhecia esse vínculo empregatício. Ou, quando a Justiça do Trabalho reconhecia, as empresas iam aqui com reclamação constitucional no STF para que essa decisão ela fosse totalmente anulada, totalmente cassada, não tem validade, porque vai na contramão do que o STF já havia se posicionado através desses julgamentos aqui, tá? E qual que é esse conflito todo hoje? O que prevalece, gente? É a Justiça do Trabalho com essa proteção dos vulneráveis ou a liberdade econômica que veio com a reforma trabalhista, com a lei da liberdade econômica em 2019? A gente pode ou não pode contratar PJ? As empresas evitando fazer contratações com excelentes prestadores, temendo uma condenação da Justiça do Trabalho, porque quem ainda não levou uma condenação da Justiça do Trabalho, ou pelo menos quem já ouviu falar, sabe que a gente está falando de valores altíssimos, seja para um período curto de prestação de serviço. E às vezes a empresa, ela tem boa fé. Às vezes a empresa, ela contratou aquele PJ, ela deu autonomia, ela não tratou com subordinação e mesmo assim, tirando aí mais de 3 requisitos ali do que caracteriza de fato uma relação de trabalho, a Justiça do Trabalho ia lá e condenava. E quando eu falo de insegurança de mercado, eu tô trazendo também segurança jurídica. Aqui no meu escritório, a gente atende tanto empresários quanto pessoas jurídicas que foram constituídas para prestar serviço. Sabe qual que é a dúvida? O profissional PJ, ele quer entender se de fato ele é um empresário ou se ele é um empregado sem direitos, porque ele não entende mais essa discussão, qual que é de fato o limite da subordinação que essa empresa pode ter com ele, o limite da autonomia que ele pode ter para com essa empresa. E o empresário não entende, não compreende e também tem muita insegurança quando a gente entrega um contrato de prestação de serviço, porque ele não sabe se aquele contrato vai ser válido. Ele vê o empresário conhecido, a empresa vizinha, ele vê uma notícia no Instagram, ele vê uma notícia no Valor Econômico, dizendo que a empresa foi condenada a reconhecer o vínculo empregatício do PJ, e uma situação parecida que ele tem. Isso aqui trouxe uma insegurança para o mercado, uma insegurança para advogados, uma insegurança para o próprio STF, mas principalmente uma insegurança econômica para o Brasil. A gente não sabe quais que são os limites disso tudo. E aí vem a minha opinião sobre isso. Qual que é a questão central, Kelly? O que está acontecendo? Presta atenção. Se a gente tem um vínculo com o poder diretivo intenso, ausência de risco, pessoalidade intransferível, diferentemente da autonomia onde a pessoa tem liberdade para a organização, definição própria de horários e de meios que vai trabalhar, possibilidade de múltiplos clientes, inexistência de controle hierárquico, a única questão que precisa existir é autonomia, independência e ausência de subordinação. O STF fala muito sobre autonomia e independência, mas perceba que a autonomia e independência na prática está com caráter e uma interpretação subjetiva. O que é autonomia? É uma pessoa que pode controlar seus horários, que pode fazer sua agenda, que pode recusar prestar serviço, ou é uma pessoa que define como que vai trabalhar? Se trabalha aqui nessa sala ou se trabalha de casa? Será que o critério do home office, que a pandemia trouxe essa questão, essa massificação de a pessoa poder trabalhar em casa, é uma autonomia e só por a pessoa não estar na sede física da empresa, ela não tem como conseguir que o reconhecimento de vínculo empregatício? O que a gente precisa, de fato, é definir critérios constitucionais, objetivos e mínimos. A autonomia e independência é dado como? De que forma? Onde que esse contrato deve ser discutido para avaliar se existiu autonomia e independência? Já que na Justiça do Trabalho, não é levada em consideração nenhum tipo de requisito. Qualquer decisão, qualquer contrato que vá com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício para a Justiça do Trabalho tem a procedência dos pedidos. A Justiça do Trabalho, a gente sabe que ela é pró-trabalhador, que ela é pró-empregado, e qualquer empregado que se vê ali com um contrato, que trabalhou na empresa, na sede da empresa, que estava ali para cumprimento de ordens, ele vai ter esse reconhecimento de vínculo empregatício. E por isso que aconteceu essa suspensão aí o ano passado, através do ministro Gilmar Mendes, para dar um ponto final nisso. E qual que será o impacto econômico no nosso país? Qual será o impacto econômico dessa decisão? Com critérios objetivos do que é autonomia, do que é independência na prática para uma relação de trabalho, do que é autonomia na prática para uma relação de prestação de serviço, o mercado em si começa a ter previsibilidade do que eu posso e do que eu não posso fazer, e as mesmas limitações ela vem para o prestador que se formaliza como pessoa jurídica. Isso vai atrair investimento para o nosso país, geração de riqueza e principalmente emprego, seja para as pessoas que querem trabalhar como CLT, seja para as pessoas que querem de fato empreender através do PJ. Porque uma coisa é indiscutível, ambição você não coloca na cabeça de ninguém. Tem gente que nasceu para ser CLT e tem gente que nasceu para mais que isso. E tá tudo bem. Tem oportunidade, tem espaço no mercado para todas essas posições. O que a gente não pode ter é insegurança jurídica, ausência de contratação por conta de condenação em massa e, obviamente, o mercado todo paralisa. Concluindo, a pejotização nunca foi uma questão de pode ou não pode, mas sim uma questão de limite. Quem que vai impor esse limite? Quem que vai trazer critérios objetivos pra gente? O STF. Esse julgamento tende a trazer, de fato, segurança jurídica e, principalmente, segurança financeira e econômica para o nosso país, para o nosso mercado como um todo.